Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Faz 501 anos, esse mês, que nós sabemos que a salvação não pode vir pelas obras. A reforma protestante deixou isso muito claro e tal, e lançou muita luz a respeito do plano de salvação, do projeto de Deus revelado no Novo Testamento. Sabemos que a salvação vem de Deus, é graça de Deus, ela funciona na vida do homem mediante a fé. Aí começam algumas dúvidas. Usando o texto de Paulo aos Efésios, no 2º capítulo, ele diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, mas ela é dom de Deus. Mas o texto que afirma isso não deixa claro se o dom, o presente de Deus, se refere à salvação como um todo ou à fé, instrumento por meio do qual nós somos salvos. É uma dúvida que muita gente tem. Afinal de contas, eu posso gerar fé em mim? O Senhor Jesus disse a uma certa pessoa, se creres, né, verás a glória de Deus. Para outra ele diz, tudo é possível ao que crê. Né? Então a fé depende de eu querer crer, de eu exercer confiança em Deus. É, portanto, uma reação humana minha àquilo que Deus propõe. Mas há textos que parecem indicar que a fé vem de Deus. Na lista de dons que o apóstolo Paulo manda para Corinto, existe o dom da fé. E esse texto de Efésios não deixa claro se o dom ao qual ele se refere não seria a própria fé, mediante a qual todos nós somos salvos. Por isso, muita gente tem dúvidas a respeito desse assunto e nos pediram para que nós pautássemos o tema. Temos 2 especialistas hoje aqui, um com cada opinião. E você vai ouvi-los e decidir depois se a fé é ou não dom de Deus ou é reação humana. Eu sei o que você já pensa agora, né? Você já tem um ponto de vista. Sustente. Talvez você o modifique ao longo do debate, ou talvez você o reforce, né? Vamos ver. Está no ar, ou vejam só. Olá, é com muita alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus. Para conversarmos sobre o tema de hoje, mais uma vez nós trouxemos o reverendo Sérgio Lima, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na região de Santo Amaro. Seja bem-vindo, reverendo, paz e graça. Muito obrigado, Weber. Sempre uma grande alegria poder retornar ao seu programa. Muito bom para nós saber que tem um programa que a gente pode dialogar e conversar sobre assuntos relevantes sobre a teologia. Aproveito e trago algumas coisas aqui, se você quiser utilizar de alguma maneira nossos livros e se quiser sortear, como você quiser usar da melhor maneira aí no seu programa. Muito obrigado. Reverendo, a igreja que o senhor pastoreia fica onde? Fica no centro do bairro de Santo Amaro, a uma esquina da nova estação de metrô Adolfo Pinheiro. Facinho então. Fácil de chegar. Todos convidados para uma boa escola bíblica dominical, cultos de adoração. Muito bem-vindos todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Do outro lado, volta ao programa o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Paz e graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, tudo bem, graças a Deus. Reverendo Sérgio, né? Isso. Confundindo meio com o irmão já, hein? Do Leandro, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. É sempre um prazer estar aqui e de volta, né? Como sempre. O senhor tem cadeira cativa, muito interessante, não entendi. O senhor tem cadeira cativa? Já tinha quase uma semana que eu não vinha. Pois é, quase uma semana. Agora, pastor, a Igreja Batista Remissão continua em Caieiras? Continua em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, 160, em Laranjeiras, Caieiras. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, o Zeca vai elucidar o dilema, né, em relação à interpretação do texto de Efésios na matéria que ele apresentou. Vejam só.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça é a parte de Deus, fé é a nossa. Essa é uma frase muito famosa, de um reconhecido estudioso das Escrituras Sagradas, principalmente pelo seu trabalho na interpretação do Novo Testamento. Talvez nela, na frase, grande parte dos evangélicos brasileiros encontre resposta para a pergunta tema do Vejam Só de hoje. Queremos responder uma dúvida que está presente na leitura desse famoso versículo. Qual é o dom de Deus em Efésios 2:8? A salvação ou a fé? Ou será que são os dois? Esse texto parece ser simples e automaticamente trazer com ele também uma resposta bem simples. Porém, quando nos aprofundamos na análise do mesmo, percebemos que muitas questões teológicas estão envolvidas, principalmente com relação ao esquema soteriológico que adotamos. Como eu disse no início, a maioria dos evangélicos brasileiros entende que o dom de Deus nesse versículo é a salvação, já que a fé seria uma resposta do homem ao dom que foi oferecido gratuitamente. Assim, nessa situação, a graça seria completa quando o homem respondesse positivamente a ela. Mas ainda temos aqueles que afirmam que o dom é, na verdade, a fé. Essa ideia é encontrada dentro do pensamento calvinista. O próprio Calvino, em seu comentário à Carta aos Efésios, afirma que descobrimos que o apóstolo não deixa ao homem absolutamente nada em sua busca da salvação. Ou seja, se o texto já deixa muito claro que a salvação é pela graça, um favor totalmente merecido pelo homem. Logo, o dom ali revelado seria a fé, pois na questão salvação, como o próprio Calvino observou, nada restaria ao homem fazer. E olha que eu sempre achei que esse texto era muito simples, mas aí aparece o Vejam Só e conseguem colocar um ponto de interrogação enorme na questão. Qual o dom de Deus nesse versículo bíblico? Fé ou salvação? Fique ligado, o debate de hoje está apenas começando. Vamos começar o nosso debate conversando com o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Sim. Pastor, quando o senhor lê Efésios, no capítulo número 2, o que o senhor entende? A fé é dom de Deus ou é a salvação que é dom de Deus? Eu entendo que ali a salvação é dom de Deus. Aliás, o próprio texto, né, já dizendo que, olha, pela graça sois salvos, e por meio da fé. E isto, salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Então, assim como a verdade, só pelo fato de existir, ela não liberta, ela precisa ser conhecida e crida, a própria salvação, só por conta da graça, ela também não vai gerar nada, a não ser que ela seja estabelecida. E há um meio para que a graça se estabeleça, esse meio é a fé. E a fé é uma resposta do homem a essa graça que é proposta. Então, ela não é imposta, é o que eu creio. E olhando outros textos da Bíblia, a gente vê que o homem, ele é peça fundamental em todo esse processo, sem mérito algum, obviamente, mas a resposta dele é muito importante. Ele participa disso, correspondendo àquilo que Deus está propondo. Por exemplo, quando a gente pega aqui o Romanos capítulo 10, que Paulo está falando de salvação, ele vai dizer assim, ó, Romanos 10, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Há uma salvação, a salvação é graça, sem dúvida alguma. Aí ele continua. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Aí o 16 ele fala, mas nem todos obedecem ao Evangelho.
Então ele está falando de salvação aqui e não está colocando só Deus nesse processo de salvação. Ele está envolvendo o homem, participação do homem na resposta do homem à proposta de Deus. Então não basta só existir uma salvação, não basta somente existir a graça, ela precisa se efetivar e é por meio da fé que ela se efetiva. Então, no meu entendimento, a gente vai desenrolar um pouco mais sobre isso, né? O dom aí é a salvação e não a fé. Ok. Reverendo Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o senhor concorda com a explicação do pastor Fabrício? Bom, Heber, olhando aqui para o texto e ouvindo também o pastor Fabrício falar, num primeiro momento, realmente parece que o texto está falando de salvação, né? Começa desde o versículo 1, a forma como Deus salvou pela graça. E com isso vai se desenvolvendo até o versículo 10, pois fomos feitura dele para as boas obras e tal. Então, num âmbito geral, parece que o texto fala de salvação. Mas aqui, nesse texto, o problema é o isto. O problema é o isto não vem de vós. Porque tanto a palavra salvação, soterias, quanto a palavra fé, no caso pisteus ou pistis, elas têm gênero no grego. E o gênero das duas palavras é feminino. Então, o isto, ele não é de gênero feminino, quando fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. O isto ali é neutro. O grego diz tulto, neutro. Então, eu preciso trazer uma outra interpretação. Meu pensamento é que o que é o dom de Deus aqui? Não é só a salvação e não a fé, como meu respeitado irmão pastor está propondo, mas também não é a fé e não a salvação, mas é o todo. O isto é a salvação e a fé. Só que é difícil falar salvação e fé, porque, aliás, o texto fala através da fé. Mas a minha linha de pensamento caminha nessa direção. São os dois. Então, quando as perguntas foram desenvolvidas, é salvação ou é fé? Né? A minha linha de raciocínio é que são os dois. Seria salvação através da fé. Salvação e fé, no caso. Não excluindo uma da outra, mas mostrando que o isto é a frase toda. É o conjunto da obra. Isto não vem de vós. Isso é dom de Deus. Onde é que eu encontro isso? É claro que nós vamos desenvolver isso um pouco mais, mas buscando argumento bíblico. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, tudo vem de Deus. Pedro, escrevendo também a diáspora, né, aos que se espalharam, o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então, 2 ou 3 textos. Paulo também trabalha, aliás, Paulo faz uma pergunta, ele diz assim, que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? O termo glorias é aquele lá de Efésios, né? Para que ninguém se glorie. Então, e se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. E isso certamente inclui a fé. Então, meu pensamento é que não é ou, é e. Ok. Bom, agora é você aí de casa que vai responder. Vamos à nossa enquete que está publicada no Vejam Só, na nossa página no Facebook, né? facebook.com/programa Vejam Só. O dom de Deus em Efésios 2:8 é, primeiro, a salvação, que inclui tudo, né? Quem responder a salvação está incluindo tudo, ou a fé, né? Especificamente a fé, tá bom? É isso que a gente está perguntando, você responde. No final do programa a gente vê o resultado parcial da nossa enquete. Anote o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, 0 operadora 11 31 15 0819. A AGRADE tem filiais no Brasil todo. Em todas elas você tem o curso bíblico,
São mais de 600 endereços para você estudar a Bíblia com outros irmãos e irmãs de várias denominações. Além do curso bíblico, a grade tem outros cursos, muitos outros, mas aí depende do endereço que você que for mais interessante para você. Por isso, amanhã, no horário comercial, telefone para a grade aqui na sede de São Paulo, que fica nesse telefone aí, na Praça da Sé, 0 operadora 11 31 15 0819, e se informe, diga, olha, eu moro em tal lugar do Brasil, eu queria saber qual que é a grade que me atende e que cursos existem lá, além do curso bíblico, né? E vai estudar a Bíblia e outros cursos também, tá bom? 31 15 0819 em São Paulo, não esqueça de ligar amanhã no horário comercial. É agora, a hora que você aparece no Vejam Só. Muito legal esse momento que a gente fica conhecendo os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras. Então mande a sua foto, de preferência manda um vídeo, a gente quer ouvir a tua voz também, saber o que você pensa, qual a sua sugestão, o que você quer que a gente faça. Um vídeo de 15 segundinhos, né? As instruções estão no Facebook para você fazer seu vídeo e mandar para nós. E você concorrerá a presentes. Tanto mandando a foto quanto mandando o vídeo, você concorre a presentes. Tá aí o kit que nós vamos sortear no final desse mês aí, né? O livro do Oral Roberts, o Pais Modernos, Valores Eternos e também uma Bíblia para criança, já que estamos no mês da criança. A primeira foto de hoje vem lá do Rio Branco, no Acre, estado que eu ainda não visitei. Marcos Antônio mora lá em Rio Branco. Deus te abençoe, Marcos. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência aí no norte do Brasil. De lá a gente vai para o Nordeste, no Ceará, em Itapipoca, o Samuel Portela é nosso telespectador. Grande abraço, Samuel. E o povo do Ceará, eu estive uma vez só no Ceará, gostei demais da comida, do clima e do povo. Se um dia eu puder escolher onde eu vou morar no Brasil, eu vou para o Ceará. Itapipoca eu não conheço, mas alguns lugares do Ceará eu já conheci. Porém, eu sei que eu tenho um amigo, né, Samuel, aí em Itapipoca. Assim como tem outro em Jacareí, no interior de São Paulo. É o Eduardo Calimã. Aí, Eduardo. Grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E um abraço ao povo de Jacareí, no Vale do Paraíba. Vamos para a Bahia agora, outro lugar onde eu nunca fui, Paulo Afonso. O Paulo Teixeira está lá em Paulo Afonso, na Bahia, assistindo ao Vejam Só. Muito obrigado, Paulo, pela sua audiência, que Deus te abençoe. E no Paraná, em Londrina, uma das cidades mais evangélicas do país, a Sebastiana fica firme lá assistindo ao programa. Deus te abençoe, Sebastiana, um ósculo santo para você. Daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo do Rafael. Ele mora em Guarulhos e mandou para nós uma sugestão, uma crítica, não sei, a gente vai ver depois. Antes, vamos ouvir aqui os nossos convidados. Pastor Fabrício, pela sua fala, Deus propõe o evangelho ao homem e é o homem que decide se quer ou não? Sim, ele responde, ele corresponde à revelação de Deus. É claro que quando a gente fala em resposta do homem, e eu já disse aqui no começo, não há nenhum mérito nisso. Porém, a revelação de Deus, e vamos lembrar aqui que ninguém pode vir a conhecer a Deus se Deus não se revelar. Então, a graça, ela revela, ilumina o entendimento do homem, e esse, então, tem um conhecimento de Deus, da verdade de Deus, e então ele poderá corresponder positivamente, com fé, ou negativamente. É por isso que muitos podem ser convencidos e não convertidos. Por isso que muitos discípulos, João capítulo 6, dos 66 em diante, vai falar isso. Discípulos de Jesus o abandonaram. Então, muitos que estiveram foram embora. Então, responde-se a essa graça que é proposta. É uma graça oferecida. 1 de Pedro 1,13, né? Pedro está falando isso. Então, o homem corresponde a isso. Agora, se a fé fosse somente algo que Deus dá ao homem e não há nenhuma ação do homem em resposta à graça de Deus, muitos textos vão perder o sentido. Por exemplo, os textos em que Jesus cobra a fé.
dos outros. Como é que ele cobra a fé dos outros se é ele que tem que dar? E se ele não deu, supostamente, por que ele cobra? Aí nós temos aqui vários textos. Por exemplo, alguns textos em que a graça, ela carece de uma resposta do homem. 1 Pedro 13, eu já falei aqui, agora, Ezequiel 18, 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, Deus falando para o homem. Ele está dizendo ao homem, propondo ao homem, convertei-vos. Essa resposta tem que vir de lá para cá. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu que de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas aqui o texto ele está sendo evidente. É Deus propondo a salvação. Depois, 1 Timóteo 2,4, muito conhecido também, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É um desejo de Deus. Porém, por que é que nem todos se salvam? Porque nem todos correspondem com fé à graça proposta. Hebreus 12, 15, só o último aqui. Tendo cuidado de que ninguém se prive ou se exclua da graça de Deus. É possível se privar da graça. É possível se privar ou se excluir dela. Então, esses textos e mais alguns evidenciam que há uma resposta de Deus a essa proposta. Ou melhor, a resposta do homem a essa proposta de Deus. Vereador Sérgio Lima, na fala do senhor dá a impressão que o homem não tem papel algum. Ele é totalmente passivo na obra da salvação. Como é que o senhor responde a essas ponderações do pastor Fabrício? Sim. Bom, é aqui que arminianismo e calvinismo se separam, né? Até aqui nós conversamos, nos abraçamos e convivemos e tudo, mas aqui, teologicamente, uma vala se estabelece, né? E um fica de um lado e o outro fica de outro, respeitosamente, claro, né? Eu digo assim, não, que nós temos sim participação na salvação, nós temos. A nossa participação é o nosso pecado, nossa participação é a vergonha, é a ofensa, nossa participação é o erro no livre-arbítrio inicial de Adão, nossa participação é a herança maldita. Temos participação, mas é essa. Antes não tivéssemos, Antes não tivesse. Então, é claro que a nossa perspectiva é que nós não temos nenhuma participação. É claro que os arminianos que me ouvem agora querem me matar. Não farão isso, primeiro porque não dá, porque a TV nos impede, e depois porque professamos ainda assim a fé em Cristo, né? Mas eu sei que quando eu afirmo a salvação e a fé são dons de Deus, eu incomodo, claro, o mundo arminiano. Por quê? Essa afirmação incomoda porque se a fé é um dom de Deus, então torna-se sem sentido o argumento arminiano que a eleição é pela fé prevista. Eu entendo isso. E isso obrigaria os arminianos a defender que Deus escolheria para a salvação aqueles a quem ele decidiu dar fé. Como o pastor Fabrício falou, porventura poderia ser assim, Deus dá ou Deus não dá simplesmente, e o que tornaria Deus parcial na escolha, escolhe quem quer, não escolhe quem não quer, né? Então, e por isso os arminianos, se eles aceitarem que a fé é um dom de Deus, né? Então eles precisariam realmente admitir que tudo vem de Deus, absolutamente vem de Deus, inclusive a fé. E essa não é a postura arminiana histórica, né? Isso vem desde do século XVII. Aliás, é uma luta histórica. Quando o arminianismo se estabeleceu, ele se estabeleceu para, entre outras coisas também, gerar o entendimento da liberdade do homem poder fazer as suas escolhas, e esse é um argumento histórico do arminianismo. Claro que poderíamos segmentá-lo. E o nosso pensamento não, realmente tudo vem de Deus, inclusive a fé. Realmente não tem como fazer a defesa da eleição pela fé prevista. E onde é que estão os textos? Claro que nós precisamos buscar os textos dentro dos contextos, mas eu selecionei alguns aqui. Exemplo, quando João escreve, João diz uma coisa: a fé vem pelo ouvir. Olha, não tem como fugir a essa exegese. A fé vem de fora, a fé é dada, não é produzida.
não é a resposta. Ela vem, é o texto básico aqui, que está aqui, indicando que antes disso o homem não tem essa fé. Se a fé vem pelo ouvir, então antes é porque o homem não a tinha, senão diria assim, ó, a fé está lá dentro. Quer ver outra coisa? Quando Paulo prega o evangelho, quando Paulo fala a Tito, Paulo diz assim, eu, apóstolo, para promover a fé que é dos eleitos. Ou seja, Deus tem essa fé para dar aos eleitos. Realmente a fé é aos eleitos mesmo. Quer ver outro texto, e esse muito forte, de Paulo aos Romanos? Em determinado momento, no capítulo 12, no versículo 3, ele diz assim, ó, da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a teologia reformada é muito rígida e intransigente nesse sentido, a despeito das lutas e das dificuldades, às vezes até para manter esse princípio. Mas o nosso princípio, enquanto teologia, realmente é esse, que realmente tudo vem de Deus, inclusive a fé. Pastor Fabrício, tem um texto no Evangelho de João, eu acho que é o Evangelho de João, em que Jesus está conversando com os seus interlocutores e ele fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E quem quiser conhecer o Pai vai precisar do Filho, né? Porque é a quem o Filho quiser revelar é que o Pai será revelado. Somente aqueles a quem o Filho quiser revelar. E lá a gente sabe que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, né? João 14, 6 e tal. É o caminho, né? Então, mas pelo jeito não é o caminho para todos que queiram, não. É o caminho para aqueles que o Filho quiser revelar. Como é que o senhor entende esse texto? Então, aí vamos voltar no que eu iniciei aqui. No que diz respeito à salvação, toda iniciativa é de Deus. Então, a palavra é de Deus, a revelação é de Deus, a graça é de Deus. Porém, a graça não se estabelece sozinha, só porque ela existe. O meio pela qual a graça vai ser efetiva é a fé, e essa fé é uma resposta. Então, sem dúvida alguma, ninguém vem a Jesus se o Pai não revelar. Só que dentro desse mesmo contexto, Jesus está dizendo antes, e vocês não quereis vir a mim. Ele está cobrando aí, ó, ele cobrando a fé, porque a fé é uma resposta, houve uma revelação, graça, amém. O homem não vai conhecer a Deus se Deus não se revelar a ele, isso aí sem dúvida alguma. Mas muitos não correspondem, muitos não querem, e tem muitos outros textos que vão entrar nisso aí. Por exemplo, o texto que o pastor fez menção de Romanos 10, que eu já tinha até falado aqui. Não, é 12, 3. Não, a fé que Não, vem pelo ouvir. Romanos 10, a fé vem pelo ouvir. Sim, só que ali o versículo, nós temos a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Então, nós destacamos o ouvir. Então, não é simplesmente ouvir. Há um ouvir. Que ouvir é esse? A revelação. Então, eu creio quando me foi revelado, eu fui convencido, é verdade. Mas isso não significa que eu vou estar agora, por conta dessa revelação, atrelado a essa verdade. Eu fui fisgado por essa verdade e não consigo me soltar dela. Não, porque é uma ação minha. Posso responder com fé ou não, ou resistir à verdade, como muitos resistiram. E tem muitos textos aqui. Um texto que eu sempre faço menção dele é Mateus 23, 37. Que Jesus olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Percebe que Jesus querendo outra vez? Mas Israel não quis. Houve revelação, mas não houve uma resposta positiva de lá. Então, sempre a iniciativa será de Deus, mas essa iniciativa carece de uma resposta do homem. Quer ver outro texto? Mateus 11, as cidades impenitentes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os sinais que em ti foram feitos, há muito eles haveriam se convertido. O que Jesus está cobrando? Uma resposta que não veio.
E Jesus se revelou. Houve sinais, ele está dizendo, olha, se lá em Sodoma e Gomorra vocês tiverem visto o que vocês viram, mas vocês não creram, ele está cobrando uma resposta que não veio à revelação dele. Então, assim como a verdade, como já disse aqui também, só por existir, ela não vai libertar ninguém, ela precisa ser crida, ela precisa ser compreendida e ainda assim ter uma atitude em relação a ela. Caso contrário, até a própria fé é morta. Uma fé sem atitude, sem ações que a demonstrem, ela é morta. Ela não faz nenhum sentido. Porque a fé sem obras, né? Obras o quê? As ações que a comprovem, que a demonstrem, essa é a fé genuína. Mas sem atitude, sem ação, ela é morta. Então, agora, pastor Sérgio, explica para nós, pelo seu ponto de vista, por que Paulo fala de graça e fala de fé se as duas coisas estão juntas e vêm do mesmo Deus? Pois é. Antes de entrar no assunto, se você me permitir, claro. Eu quase faria a pergunta ao pastor Fabrício, mas deixo no ar, até com liberdade para ele conversar sobre isso depois. É que tem um texto que derruba os 3 textos que ele citou, na minha opinião, que é a fala de Jesus, conhecida de todos nós e muito fácil de ser entendida. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu diria que precisa ser escrito mais 259 mil anos para derrubar essa frase de Jesus. E não se consegue derrubar, porque a expressão original é muito forte, o texto sagrado é muito forte. É assim, eu escolhi, eu selecionei, eu selecionei de tal maneira para mim mesmo, entre todas as coisas, eu fiz o juízo, eu estabeleci isso como a minha vontade. Então, é muito difícil derrubar essa tese de Jesus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, porque todos achavam, do ponto de vista fenomenal, que eram eles que haviam escolhido a Jesus. Eu acharia também. Quando eu fui convertido, fui alcançado na década de 90, eu disse isso à primeira pessoa que eu encontrei depois. Eu me converti, eu disse. Depois eu fui entender que eu fui alcançado. Mas primeiro eu achei que era eu, porque eu vi o fenômeno. Eu escolhi o bem, eu escolhi Jesus, eu escolhi a vida. Depois é que eu percebi a frase de Jesus, não foi você, Sérgio, você acha que foi você, mas fui eu. Agora, quando você veio, como é que você aceitou? Como é que você exerceu a fé? Você exerceu a fé que eu te dei. E agora você olha para trás e agora você tem condição de perceber que você foi alcançado. Antes você achou que você me escolheu. Bom, isso eu entendi cedo. E isso foi muito importante na minha vida, porque isso na minha opinião, com todo o respeito aos pensamentos contrários, isso é a glória do Filho, isso é o tabernacular do Filho, de Deus no Filho, para operar com graça 100%. A graça dele, a quem ele escolhe, não tem condição de dizer não. Porque quem sinceramente tem poder para dizer não a Deus? Com todo respeito ao pastor Fabrício, eu entendo, ele está dentro da teologia dele, mas eu, nesse sentido, e eu não estou falando dele, estou falando do contexto histórico, eu acho que é um malefício enorme que o arminianismo fez, porque parece lutar para tirar a glória de Deus, parece lutar e fazer teses e pessoas se especializarem para dizer, não, veja bem, o homem pode, o homem tem condição, o homem faz isso, viu? Nada o homem faz. A única coisa que o homem faz é ser um ser humano ínfimo e deprimente, que ofendeu a santidade de Deus, e Deus tem que fazer tudo por ele, e Deus tem que tomá-lo de novo, porque ele é um infeliz, morto, porque ele não vale nada, ele não tem valor nenhum. Todas essas pessoas, ninguém tem valor algum, o único valor é conferido. Deus, na sua glória, na palavra do Filho, escolhe, vai, toca, o Espírito Santo entra, e então a pessoa respira a vida eterna. Me pede qual a participação do homem nisso? É nada. Vamos lá, pastor. Olha, simplesmente, eu não vi nada ruim aí do que eu disse. Aliás,
João 15,16 não desconstrói o que eu já disse no começo. Quando Jesus disse, se não fosses vós que me escolhesses, claro que não, porque toda iniciativa é dele. Porém, Jesus escolheu Judas, e Judas se desviou. E muitos outros, como já fiz menção aqui, João capítulo 6, a partir do 66, muitos discípulos, diz o texto, abandonaram, deixaram de seguir Jesus. Fiz menção aqui agora há pouco de Mateus 23, 37. Jesus também disse para Jerusalém, eu quis, mas vocês não quiseram, vocês não corresponderam. Dei outros textos também. Então, não desconstrói nada. Porque é exatamente o que eu estou falando. A iniciativa é de Deus, a revelação da verdade sempre será de Deus. Porém, nem sempre o homem corresponde a essa revelação ou se mantém nela. É por isso que muitos, uma vez tendo recebido a graça, a abandonam, simplesmente. Ele não fica vinculado à graça porque teve uma revelação. Não, ele recebeu a revelação e depois abandonou. Ó. Atos 13, 43, uma exortação a permanecer na graça. Segundo os Coríntios capítulo 6, versículo 1, o texto vai dizer que muitos recebem a graça de Deus em vão. Recebeu, e daí? Nem aí para ela. Então, não houve revelação? Houve. E o que veio de lá para cá? Não veio, não corresponderam, muitos não correspondem. Aí recebe-se a graça de Deus em vão, é possível, é bíblico. 2 Pedro 3,18 vai dizer que nós temos que crescer na graça. Olha aí a minha resposta outra vez. Olha aí o meu investimento, a revelação de Deus. Muitos abandonam a graça, Gálatas 5,4. Percebe que o homem não está vinculado a isso, porque ele pode deixar de crer, ele pode abandonar a fé e, consequentemente, a salvação. Muitos se apartaram da graça por adquirir, né, existe a possibilidade, adquirir um coração mau e infiel, como está lá em Hebreus 3. E assim muitos outros textos, que tem mais um pouco aqui para frente. Então, sem dúvida alguma, não precisa de 295 mil anos para escrever, não, porque continua intacto essa realidade de que realmente a fé, nesse aspecto, não é dom. É a resposta do homem à graça proposta de Deus. Bom, depois o senhor vai responder por que ela figura na lista dos dons. Ok. Certo? Certo. Antes a gente vai ver o vídeo do Rafael, ele mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, e mandou um vídeo para nós, vamos ver. Bom dia, meu nome é Rafael, sou da região de Guarulhos, da igreja O Senhor Proverá. Eu queria deixar uma sugestão de tema. Quem são os anjos das 7 igrejas de Apocalipse? Seriam os pastores da igreja ou os anjos mesmo? Muito obrigado, o Rafael. E um ósculo santo aí ao povo da igreja, o Senhor proverá. A gente vai para o intervalo, voltamos já com o último bloco do Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Vamos ler aqui o que os nossos telespectadores têm postado, né, no Facebook. Roberta Rodrigues. O apóstolo Paulo não deixa ao homem absolutamente nada em sua busca da salvação. Então, o dom é a salvação. Quando Paulo diz que a salvação é recebida única e exclusivamente por meio da fé, ele, Paulo, quer enfatizar mais ainda que não existe participação no mérito procedente das obras. Somos salvos gratuitamente, sem nenhum esforço nosso. Não tem esforço para a salvação? O reino de Deus é tomar da força, com certeza. Há o esforço que é justamente manter-se nessa fé, porque ir até o fim também é condição de salvação. Como é que o senhor entende esse texto de o reino de Deus é tomar da força? Weber, então, é complicado porque a minha pergunta voltaria: com qual força um morto luta? Com qual força? Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e então foi nos dado vida, e a vida que foi colocado é o zoe, não é a bios, foi nos dado vida eterna. Se nos foi colocado vida, quando foi colocado vida em nós, então, se tem alguma força, é a que Deus colocou em nós. Porque
Se nós estávamos mortos, como diz a palavra, na inimizade contra Deus, o pecado gerou em nós a morte, se nós crermos, e me parece que é a doutrina básica da depravação total, de certa forma, claro que tem vamos dizer, as correntes se dividem, os calvinistas dizem que a depravação é total, os arminianos dizem que ela não é total, mas de alguma forma todos admitem o avariamento, a questão do que o pecado gerou em nós. Olha, se o que a Bíblia diz é que nós estávamos mortos nos delitos e nos pecados, então por essa linha de raciocínio, não há força em nós que faça isso, a não ser que ela seja dada. Então, se eu quiser interpretar que essa é uma força que o homem faz, eu diria que o homem só faz essa força se ele a receber antes. Mas reverendo, então, como o senhor explica os vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, em que Deus ou Jesus exortam as pessoas a crerem? Sim. E até lamenta de não crerem. Sim, inclusive o texto que o pastor citou, de Mateus 23, se não me falha a memória, que diz Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, né? Claro, eu entendo isso, mas essa é uma evidência da depravação total também. Veja que quando, vê um outro assunto que está bem próximo disso, é quando Ageu é o profeta, e escreve para o povo, e o povo fala ao povo, e o povo está morando nas casas apaineladas, mas não está cuidando das coisas do Senhor. Eu entendo tudo isso. Entendo que em muitas situações se evidencia o que é o coração do homem, mas isso tudo é argumento para a depravação total. O argumento que o homem, por causa do pecado original, ele se ausentou das leis de Deus, se tornou antinomista. O que era para ser a frase amorosa do pai orientando, né? O homem, ele viveu na consequência do seu pecado, ele viveu para longe de Deus. Então, a depravação total é o grande fato. É em cima da depravação total que Deus exerce a sua justiça, porque a pessoa pensa, a depravação total então faz com que Deus perca as pessoas? Não, Deus é glorificado nisso porque Ele exerce a justiça, Ele continua sendo justo. Acontece que, em meio a essa depravação horrenda, Deus elege um povo para si. Por que ele não elegeu todo o povo do Antigo Testamento? Mas elegeu Israel. Por que a salvação tem que ser universal? Ele tem o seu povo, o que lhe presta culto. Por que ele salvou o povo lá no Antigo Testamento? Para o culto. Por que ele salva nos dias atuais? Para o culto. Então, o final é a glória de Deus. O final não é para que o homem perceba que Deus é bom, que salvou todos nós. O final é salvos para, em Apocalipse 5, adorarem os que vieram de todas as tribos, raças e povos. Mas escuta, Sodoma e Gomorra não eram depravados? Como Nínive? E como é que Jesus então chega para Corazim e Betsaida e Cobra e compara e diz assim, no último dia vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. O que Jesus está cobrando? Uma falta de resposta de depravados que foram revelados, mas não corresponderam. Ou anunciando antes a justiça. E não corresponderam. Aí que está. Jesus cobra uma fé, uma revelação, mas ele não teve resposta. Mas ele não diz necessariamente e ainda compara. Isso. Ele apenas diz, haverá juízo para vocês. Ou seja, a glorificação a Deus está preservada. Então, mas com menos rigor. Percebe que em alto rigor de justiça. É o mesmo, vamos jogar todo mundo entre os depravados. Betsaida, Corazim, Sodoma e Gomorra. Tudo depravado, claro. Mas Jesus está dizendo assim, olha, vai ter menos rigor no juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Por causa do tempo decorrido de pregação dos profetas. Sim, mas o que eu estou dizendo... A luz de Corazim A luz foi revelada. Houve uma revelação. E eles não corresponderam. A oferta livre do Evangelho, Jesus está estabelecendo um nível de correção mais severo para um grupo de depravados do que para o outro. Ficou claro, pastor. Agora, responde para nós o seguinte. Se a fé é reação humana, a proposta, a iniciativa de Deus, a palavra de Deus, etc., por que ela é alistada como dom? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, né, tem uma lista de dons que, sem dúvida alguma,
Ninguém sem fé se apropria daqueles dons. Porque sem fé, não fazemos nada. Só que tem o dom da fé. Aquele dom da fé citado não é essa fé comum, ou essa que é uma reação à palavra de Deus, mas é um dom extraordinário de fé. Paulo, eu vou ligar ele ao que Paulo fala no capítulo seguinte, no capítulo 13, quando ele abre aquele parêntese para falar do poder do amor, e diz assim, ó, ainda que eu tivesse toda a fé, capaz de transportar os montes, olha aí, ó, é algo extraordinário, mas não é essa fé que é resposta. Eu estou correspondendo a uma revelação de Deus para a minha vida. Então, este dom da fé é algo que nem todo mundo tem mesmo. Assim como todos os outros dons citados, nem todo mundo tem também. Que ele vai falar isso no versículo 29. Ele começa a perguntar, porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. Operam todos milagres? Não. Então, percebe que são dons específicos. Mas todos esses dons só é possível se o indivíduo crer. Então, a gente separa este dom da fé dessa fé que estamos falando como resposta à palavra de Deus, à revelação de Deus. Reverendo Sérgio. Você não vai me perguntar o que eu acho desse texto? Ah, pode responder. Não tem problema nenhum. Eu acho que é dom. Claro que o senhor acha que é dom. Está escrito lá. Está escrito lá. Sem dúvida. Eu acho Esse que é dom. Eu acho Esse que é dom. E mais uma vez eu faço a defesa, embora meus irmãos arminianos sofram quando eu falo isso, mas é assim, na minha opinião, realmente, para usar a palavra do pastor Fabrício, é um dom que Deus dá a quem Ele quer. Então, é isso mesmo, só que é difícil para o arminianismo admitir isso, eu entendo, está dentro da sua linha teológica, mas realmente é um dom e Deus dá a quem Ele quer. Como ele não dá, por exemplo, aquelas coisas que o pastor falou, tem uns que são uma coisa, outros que não são, tal. Mas isso é só para preservar a minha linha de raciocínio, que realmente é um dom e que Deus dá a quem Ele quiser. Mas o dom pode ser buscado, sim ou não? Eu acho que todas as coisas podem ser buscadas de acordo com o quanto o Espírito iluminar. Não. Paulo, nesse mesmo contexto, vai dizer, seguir o amor e procurai com zelo. Procurai com zelo. Há uma busca. Sim. Né? Sim. Então, olha aí de novo uma atitude do homem. Mas mesmo nesse sentido, fica preservada a ação primária de Deus. Sem dúvida. Deus age dando condição para essa resposta, porque caso não haja isso, dizemos nós na teologia reformada, claro, os arminianos dizem o contrário, mas na nossa linha de raciocínio, se o Senhor não colocar a vida, não há respiração. Sim. Então, reverendo, os arminianos dizem a mesma coisa. É revelação. Eles dizem, o Senhor dá a graça preveniente, capacidade para crer. Mas aí o homem decide se quer ou não quer crer. Essa é a diferença. Não, a questão é que o homem não decide, nesse caso da vida eterna, o homem o homem não tem o livre-arbítrio para parar de respirar a vida eterna. A vida que Deus colocou no homem, graças a Deus, nós não temos o mesmo livre-arbítrio que cada um tinha para perder de novo. Então, não, é diferente. Deus dá a vida eterna e dá a garantia de que vai respirar a vida eterna para sempre. Tá bom. O senhor concorda? De jeito nenhum. Olha, falei durante aqui muito tempo que a graça não vincula ninguém à revelação de Deus. Simplesmente é uma revelação, há um convencimento. Olha, dei textos aqui, ó. Como é que se pode cair da graça, meu Pai do céu? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, ó. O Júlio César escreveu, a salvação é um dom gratuito, a fé vem por ouvir a palavra, Romanos 10, 17. Rafael Henrique diz os dois, tá? E aí a gente vai ouvir agora os especialistas consultados pelo nosso querido Zeca na Crentolândia. Efésios 2:8, falando que nós somos salvos, né, pela graça mediante a nossa fé. E isso é um dom de Deus. E o que a gente quer saber é, qual é o dom de Deus? A salvação ou a fé? A salvação. É a salvação. A fé junto com a salvação. Sem fé não há salvação. Mas o dom que Deus dá é a salvação. É para a salvação. A Bíblia diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Então, a salvação vem por intermédio da crença e a fé.
Se eu creio e tenho fé, então eu vou alcançar aquilo que está sendo prometido para mim, que é a salvação eterna. Então o dom de Deus é a fé. É a fé mediante a salvação. O dom é a fé, porque sem a fé você não consegue alcançar a salvação, tem que ter a fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nesse caso, está falando do dom que é a graça, né? Embora a fé tenha um dom, na verdade, um fruto do Espírito, né? Que é a fidelidade. Mas nesse caso, eu acho que é realmente falando da graça, favor imerecido, né? Eu acho que é a salvação. E no caso, no processo da salvação está embutida a fé. Então, tanto a salvação como ter a fé dentro de si mesmo é um ato provocado pelo Espírito Santo, não vem de nós mesmos, porque nós estávamos, como o Calvino fala, na depravação total. Se não fosse o Espírito Santo provocar-se em nós, tanto a salvação como a fé seria impossível. A fé é algo dado por Deus, não vem do homem. Não é uma coisa que possa desenvolver. É uma coisa que você recebe, ou você crê ou não crê. Tá aí, ó, tá vendo? O povo gosta de falar dessas coisas, né? Reverendo Sérgio, o senhor, numa das falas, deixou bastante claro que o propósito último de Deus, em todas as coisas que faz, é ser glorificado. Então, inclusive, a salvação e a própria perdição dos pecadores, né? Dos réprobos, glorificam a Deus, porque exaltam, de um lado, a misericórdia e, de outro lado, a justiça de Deus. Pois bem, no que a fé como reação humana e não como dom de Deus diminuiria essa glória? Bom, ela diminuiria a glória de Deus se, na sua essência, ela tivesse poder para resistir à graça de Deus e resistir aos propósitos unilaterais de Deus, penso eu, no que diz respeito a Deus ser Deus e o homem ser o homem. O homem, em quase todos os momentos que o homem se posicionou de forma a reprobar diante de Deus, ele evidenciou coisas como, como a glória a si mesmo, como a soberba, como o poder, como a autodefesa de uma auto-idolatria. Quase todos os textos das Escrituras, as observações que os autores fazem é em relação ao homem entender quem ele é, entender que ele é criatura e Deus é o seu Criador, digno de ser cultuado, por exemplo, de ser adorado de uma maneira bíblica, de uma maneira histórica, de uma maneira evangélica, de uma maneira contemplativa, de uma maneira... Tudo isso é Deus o tempo inteiro dizendo: eu sou o vosso Deus. Os homens, em vários momentos, eles criam ídolos e chamam de deuses. E Deus diz: eu sou o vosso Deus. Então, eu penso que a fé é um dom que Deus dá, porque, e eu guardava isso para falar, e que bom que você me permite isso. Fé só tem sentido no Senhor Jesus Cristo. A palavra pistos, ou pistis, o pistel, ela só faz sentido na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Deus dá o Filho, Deus dá como a pessoa faz para crer no Filho, vamos usar essa expressão. Então, Deus deu a fé para o homem crer no seu Filho. Deus não deu a fé para o homem crer nele mesmo, e nem para tentar uma fé como um atalho, vamos dizer assim, para chegar a Deus. Os conceitos de fé do Novo Testamento sempre estão atrelados à pessoa de Jesus Cristo. Então, minha defesa é essa, que diminuiria se a fé fosse um patrimônio do homem, como se ele falasse: não, eu tenho fé ou não tenho e administro do jeito que eu quero. E a fé, me parece que não é para dar autonomia ao homem. A fé é para dar salvação ao homem. E a salvação só há no Senhor Jesus Cristo. Então, são palavras atreladas à pessoa do Senhor Jesus Cristo e que não podem ser pinçadas para serem administradas, vamos dizer, de forma independente. Bom, eu continuo discordando, porque da maneira que o pastor colocou, é como se supostamente, realmente, a graça não pudesse ser resistida. O que é biblicamente sem fundamento.
né, com todo respeito. Temos aqui um texto aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, mesmo que a gente já leu aqui, só que, não, leu o primeiro. Ele fala assim, ó, examinai-vos a vós mesmos, está perguntando para o crente, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, ele está perguntando algo lá, você permanece na fé? Aquela revelação que você correspondeu, você ainda está nesse caminho? Presta atenção nisso, porque é preciso ir até o fim. Hebreus capítulo 3, que nós nos fazemos participantes de Cristo se mantivermos a nossa confissão. A confissão que eu fiz, até quando? Até o fim. Nem todo mundo faz isso. Muitos se desviam antes. Aliás, a apostasia é uma realidade bíblica. E o apóstata, ele abandona a fé, definitivamente. Outro texto. Paulo vai escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que muitos, por conta da condenação, ou serão condenados, porque aniquilaram a primeira fé. Eles tinham, receberam, abandonaram, aniquilaram e vão sofrer condenação por conta disso. Então, e os demais textos que já mostramos aqui, que deixa muito claro, ao meu ver, que não tem como a gente interpretar isso de outra forma. Porque como é que Deus pode querer ser glorificado por conta da revelação que ele deu ao homem, e o homem então o exaltará, mas ao mesmo tempo, ele supostamente priva uma parte desses homens, os lança no inferno e ao mesmo tempo cobra deles porque não creram. É como se esses condenados perguntassem, escuta, o senhor está cobrando que nós não cremos, o senhor não deu fé, o senhor está cobrando? Dê a fé primeiro, vamos ver como eu correspondo, aí o senhor cobra, o que, na minha ótica, é uma questão óbvia e lógica. Então, se Deus não deu fé, ele vai cobrar o que do homem? Por que Jesus repreende? E por que ainda o homem é lançado no inferno como consequência da incredulidade? Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas você pode continuar o debate com os dois pastores, né? Tanto com o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, quanto com o reverendo Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Santo Amaro. Vamos ver o resultado parcial da enquete? A salvação, 59%, 41% responderam a fé. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Deus abençoe e até lá.